E é isso aí, a gente segue aqui nessa cobertura especial. Vou fazer um resumo para você que está ligando aqui na nossa transmissão agora e perdeu exatamente, não lembra quais são as condenações, estão aqui no telão. Jair Bolsonaro, pena dele, 27 anos e 3 meses, ele vai cumprir na superintendência da PF em Brasília, pelo menos nesse primeiro momento. Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, pena de 26 anos de prisão, local do cumprimento da pena na primeira divisão do Exército no Rio de Janeiro. Ao lado dele aparece o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Pena 24 anos de prisão, local, estação rádio da Marinha. Você vê aí também Paulo Sérgio Nogueira, ele tem a pena de 19 anos de prisão, vai cumprir no Comando Militar do Planalto. Alexandre Ramagem, pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias, está foragido. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, pena 21 anos de prisão, local do cumprimento, Comando Militar do Planalto. E Anderson Torres, pena de 24 anos de prisão, local do cumprimento no 19º Batalhão da PM no DF, ou Papudinha, né, dentro do complexo penitenciário da Papuda. Aliás, Dani, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele poderia ir para essa papudinha, né? Houve uma fiscalização, lembro que a Damares Alves e outros parlamentares do PL chegaram a visitar a Papuda. Tanto os parlamentares do PL como a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a doutora Cristina, teve lá também inspecionando as instalações. Mas na decisão, o ministro Alexandre de Moraes explica que houve, né, um precedente no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que, por decisão do Supremo, na época do ministro Luiz Edson Fachin, permaneceu durante os 580 dias em que ficou preso, né, dentro da sede da Polícia Federal. Então, houve inclusive a preparação, isso a gente contou aqui no dia em que Bolsonaro foi preso preventivamente, né? Houve ali a reforma desse espaço na superintendência da PF em Brasília, num edifício. A PF tem 2 locais lá, onde um administrativo e este outro, onde está Bolsonaro, fica no setor policial sul. Houve a reforma dessa sala, ela tem 12 metros quadrados, ar-condicionado, frigobar, armários, uma escrivaninha, uma cama, que não é exatamente uma cama de casal, mas também não é uma cama de solteiro, que a gente podia dizer que chamava antigamente de viuvão, né? Uma cama um pouco maior, assim, um banheiro privativo, então só para o presidente, ele tem direito a banho de sol. Inclusive, Bolsonaro fez o banho de sol dele já ontem, segundo uma fonte da Polícia Federal com a qual eu falei. Então, Alexandre de Moraes cita esse precedente da decisão do Fachin a respeito do cumprimento da pena do Lula e permite, né, decide que Jair Messias Bolsonaro permanecerá dentro da Polícia Federal. Lá tem os peritos médicos da Polícia Federal que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição do ex-presidente, que certamente, né, voltará a pedir, a reivindicar a prisão domiciliar humanitária por conta do histórico de doenças que tem, inclusive em função das sequelas do atentado que ele sofreu à faca em 2018. Tá aí, ó, a imagem na sua tela, né? Esse aí é o quarto onde vai ficar Jair Messias Bolsonaro. Essa é a cela, né, de Estado-Maior, a sala de Estado-Maior que foi reservada para o ex-presidente. Ele já está ocupando desde sábado na Polícia Federal em Brasília. E é o que dizem, né, Couto, porque tem 2 argumentos. Um dos argumentos é de que o Bolsonaro seria o candidato da oposição à presidência da República. E há quem diga que ele está numa situação muito debilitada e que não consegue nem ficar nessa sala com essas instalações, com essas dependências que a gente mostrou aí. Eles tentaram de tudo para ele ficar na prisão domiciliar, né? Antes da lambança que ele fez aí no fim de semana. Agora, só queria completar uma coisa, Diego. Nós mostramos todos aí para onde foram. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ele foi para Papudinha. Está confirmado isso. Por enquanto, ele é o único que está lá na Papudinha. E ele já é a segunda vez que está lá, porque quando houve lá o 8 de janeiro, ele já tinha sido preso lá também. E a única vitória que o Bolsonaro conseguiu nos últimos dias foi essa, não ir para Papuda. Ele tem terror, pavor de ir para Papuda, né? Então, pelo menos, essa foi a única vitória que ele conseguiu no meio de
e tantas derrotas e más notícias para ele, né? O que eu queria falar também, Diego, é o silêncio do Hugo Mota. Vocês falaram aí do Hugo Mota, presidente da Câmara, né? Eu nunca vi um presidente da Câmara tão fraco como esse, nem o Severino Cavalcante, de triste lembrança. Sabe? Ele não fez nada ainda para o pessoal que fez aquele motim, que desrespeitou a presidência da Câmara durante 2 dias. Ninguém foi punido até agora. E além da lista de foragidos aí que a Dani deu, tem também o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, hoje, é tanta coisa acontecendo que a gente esquece. Hoje ele foi tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal. Ele já é réu no processo lá por coação da justiça e por tudo que ele fez nos Estados Unidos contra o Brasil e as instituições. E o Hugo Mota não toma providência nenhuma. Hoje ele não deu um pio sobre tudo isso que está acontecendo, da maior gravidade no país, militares condenados e presos, o ex-presidente da República preso definitivamente, e ele até agora não falou nada, não disse nada, nem ele nem o Alcolumbre. Depois eles reclamam que o Supremo é superativo, se mete em tudo e tal. É que o Supremo é a única coisa que realmente funciona no país. Enquanto a gente tem um Supremo realmente muito forte, né, muito vigoroso, nós temos um Congresso, sabe, que é uma tristeza o que está acontecendo. Não estão cuidando, sabe, das coisas mais importantes que o país... O que eles discutiram até agora, além daquele vexame de colocar o Derrite para relator do pacote antifacção, o que foi feito de concreto pela Câmara de problemas reais da população brasileira? Nada. Sabe? Então, de um lado, a democracia se fortaleceu nesse processo, apesar da tragédia que foi o bolsonarismo, né? O Supremo Tribunal Federal se afirmou, sabe, como um grande defensor da democracia, e o Congresso foi cada vez mais diminuindo, né? Uma brigaiada danada agora do presidente da Câmara e do presidente do Senado com o governo. O brasileiro que trabalha, que estuda, então não está preocupado em saber quem tem razão, quem não tem razão, um mimimi danado. Eles querem saber o que esse Congresso pode fazer para que não se repita o que aconteceu, a tragédia do Bolsonaro com os generais dele, com os militares. Por exemplo, já disse isso aqui outras vezes, é discutir a sério qual é o papel das Forças Armadas numa democracia em tempos de paz. Essa é uma discussão que teria que fazer, é que ninguém quer fazer. Pois é. E isso que aconteceu, em grande parte, se deve ao fato de militares terem entrado na política, né? E o Supremo está tentando impedir isso e o Congresso nada faz para que isso não continue. Mais uma vez, nada faz. Para a gente já colocar o nosso convidado que está aqui aguardando, Carla, mas antes quero saber sobre as celas ou salas onde ficarão os militares. Então, Diego, o general Augusto Heleno e o foram enviados, né, foram levados hoje ao Comando Militar do Planalto. Lá são celas, os militares falam em celas em uma situação espartana, simples, austera, sem luxo, mas também sem nenhuma... Enfim, eles vão ter uma escrivaninha, uma TV, uma janela, mas fechada, no mesmo estilo que Braga Neto está no Rio, é mais ou menos a mesma cela adaptada. Tem uma diferença em relação à Polícia Federal. A gente lembrou, a gente trouxe com exclusividade naquele dia da prisão do Bolsonaro no início, as imagens da Polícia Federal, que a gente mostrou agora há pouco, e o Exército não pretende, Diego, revelar essas fotos, essas imagens das instituições militares. Eles acham que, nesse momento, não cabe isso, justamente porque eles acreditam que a Polícia Federal fez isso para mostrar que as instalações iam receber bem o ex-presidente, mas que os militares não precisam demonstrar isso porque acreditam que os seus generais lá estarão no espaço que já lhe é cabido. Não teve grandes adaptações, desculpa, nas celas. E aí, para complementar uma questão que o Couto falou aí,
sobre a superintendência da Polícia Federal, né, para o presidente Lula. No sábado, eu e a Dani, a gente falou aqui, né, já tinha essa expectativa de que ele permanecesse na superintendência da Polícia Federal, numa espécie de jurisprudência aí do que aconteceu com o presidente Lula. Uma questão que o ministro Alexandre de Moraes ressalta nessa decisão, ele cita a prisão do presidente Lula para determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça na superintendência da PF. Lá atrás, tanto a PF quanto o Exército, além dessa questão das visitas à Papudinha e etc., nesse processo todo, a PF já tinha preparado essa sala para Bolsonaro há alguns meses, e o Exército já tinha dito que, se assim Moraes determinasse, também uma dessas celas nos quartéis estaria disponível para Bolsonaro, que é um ex-militar. Porém, o que diziam nos bastidores, na conversa com o ministro Alexandre de Moraes, os militares diziam que viam uma certa resistência do ministro em enviá-lo ao quartel para, além de manter essa jurisprudência do presidente Lula, também há aqueles que diziam, né, que falavam, olha, enviar o Bolsonaro para um ambiente militar, ele que foi aí o líder da tentativa golpista, é algo que talvez não seja muito adequado. Então, dentro do próprio Exército, tinha quem defendesse que o Moraes não tomasse essa decisão. E aí agora esse, digamos, mistério está resolvido, o ministro Alexandre de Moraes determina que o ex-presidente fique na superintendência da PF, essa cela que, como a gente mostrou, tem as imagens, tem a TV. Eventualmente, como aconteceu com o presidente Lula, pode ser que a defesa solicite outras questões. O ex-presidente está sendo alimentado com marmitas que está chegando da família, ele tem preferido receber essa comida. Então a gente vai ter que acompanhar como é que vão ser os próximos dias do Bolsonaro na superintendência da PF. Lembrando que o presidente Lula, por exemplo, chegou a ter uma época que tinha esteira, tinha as visitas. Até agora o ministro Alexandre de Moraes tem permitido as visitas, a Michelle fez uma nova pedido de visita, enfim, os filhos já foram visitar. O que está se desenhando com esse encerramento, Diego, é tentar tirar o caráter político das coisas e deixar da forma judicialmente mais robusta, né? E na comparação com a prisão do ex-presidente Lula, também situações similares para que não exista essa narrativa de perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes. Certo, Carla.